muitas vezes nós precisamos ter um recomeço. Propriamente, eu tenho que falar para vocês que eu tive que fazer um reset. Eu estava um pouco bugado. Sabe quando o celular buga, que você tem que desligar ele? Ou muitas vezes quando você tem que tirar alguma coisa da tomada, deixar 10 segundos para você reconectar novamente, e você reinicia novamente. Aqueles computadores mais antigos, muitas vezes nós precisávamos fazer isso. Então, muitas vezes nós temos que fazer um reset. Nós temos que nos desligar e voltar novamente. E quando nós voltamos, nós removemos tudo que estava fora de ordem. Amém? Porque a igreja foi chamada para caminhar no sobrenatural. E quando eu digo igreja, eu não digo a igreja mais de Cristo. Eu digo a igreja do Senhor num sentido conjunto e num sentido pessoal. Eu sou igreja, você é igreja. Eu e você somos chamados para caminhar no poder sobrenatural. O Deus que nós servimos, talvez você nunca teve uma experiência com esse Deus. Talvez você nunca viveu uma experiência, mas você está aqui servindo porque você crê, porque a tua fé diz isso para você, porque você crê na palavra de Deus. E esta Bíblia que nós temos, que foi deixado para nós, que é o nosso livro de ensinamento do movimento cristão porque nós cremos em Cristo Jesus, amém? Essa Bíblia, ela nos aponta que os sacerdotes, os obreiros, os líderes que passaram, eles caminharam em um poder sobrenatural. Milagres aconteceram ao longo da história, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E quando o próprio Jesus chegou fazendo milagres. Diga comigo, fazendo milagres. Mas o que é que acontece? Porque muitas vezes nós não conseguimos viver esse poder sobrenatural de Deus. Vamos ler 1 Coríntios 2,14. Vamos ler comigo? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Entender as coisas do Senhor, nós vamos precisar entendê-las no Espírito. E no Espírito, como entender o mundo espiritual? O mundo espiritual, ele é mais vivo do que esse mundo que nós estamos hoje. Quero dar um exemplo para vocês. Se for, não vai no nome de Jesus, mas se for acontecer um acidente na BR, primeiro acontece no mundo espiritual, para depois se tornar no físico. Quando uma pessoa vai ficar enferma, primeiro ela entra no mundo espiritual, para depois entrar no físico. Quando uma pessoa vai falir, primeiro no mundo espiritual, para depois entrar no físico. Estão me entendendo aqui? Deus me mostrou isso de uma forma muito dura, quando Ele ressuscitou o meu filho, que hoje tem 18 anos, que encontraram morto quando ele tinha 1 ano e 3 meses em uma piscina, e o Senhor o ressuscitou. Por quê? Porque Deus me mostrou que algo trágico estava para acontecer, e o Espírito Santo me ensinou e me levou a quebrar aquilo, remover aquilo. E quando o fato aconteceu, eu estava presente, dirigido pelo Espírito Santo. Levantei as mãos do meu filho Joshua, e eu gritei, Deus, e ele voltou totalmente são. Boquinha que estava roxa, o seu corpo sem nenhuma sequela. Ao contrário disso, hoje os médicos dizem que a mente dele é uma mente, ele tem um QI avançado, porque quando acontece uma morte como essa, a morte é mente, a mente primeiro. E Deus tocou na mente do meu filho. Com 15 anos ele terminou o 2º grau, pulou do 6º para o 8º. A diretora nos chamou, falou, o menino está muito adiantado. Pulou o 2º ano também, pulou 1 ano. Então com 15 anos de idade ele terminou o 2º grau. O que eu quero dizer para vocês é que algo que estava determinado no mundo físico, primeiro aconteceu no espiritual. E o Espírito Santo de Deus me levou a ver aquilo, e eu pude então cancelar aquela morte. Está aqui comigo, meu amado? Há uma guerra acontecendo no mundo espiritual, mas eu não vou entender, diga comigo, eu não vou entender as coisas de Deus com a minha razão. Por quê? Porque são loucuras. Explica como é que uma pessoa chega enferma aqui, não toma nenhum remédio e sai curado. Explica como uma pessoa que nunca deu certo em nada, vem para o Senhor, começa a servir a Deus, começa a prosperar, muda de vida, muda a história. Não dá para a gente explicar isso. E é preciso que nós hoje venhamos com a igreja ter experiências sobrenaturais, experiências para romper a igreja.
testemunharmos aquilo que faz, porque a palavra testemunhar, ela significa fazer de novo. Quando uma pessoa testemunha, o testemunho dessa pessoa está gritando aí dentro, dizendo: vou fazer de novo. Deixar as pessoas saberem o que Deus fez na minha vida, deixar as pessoas saberem o que Deus fez na tua vida, e isso vai trazer uma multiplicação. Diga comigo: multiplicação. O testemunho do meu filho, todos os lugares que eu passo eu conto. E uma certa vez um empresário muito forte, eu tenho uma companhia também, e uma certa vez um empresário muito forte falou para mim assim: como que você deixa a tua companhia para voluntariamente servir a igreja? E eu pensei comigo: o que eu vou responder para ele? Porque ele não entende nada, a mente dele é natural, não entende. O que eu vou falar para ele? Aí eu lembrei, eu falei assim: peraí, meu filho morreu e ressuscitou, como que eu pago isso? Me explica. Não, pode continuar trabalhando, vai trabalhando.